Fala galera do YouGo, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilson, estou muito feliz de estar aqui para mais um top 5 especial. Dessa vez vamos falar de algo muito sério. O futebol é repleto de alegrias, repleto de emoções, porém, este top 5 é um top 5 de acidentes, de tragédias que aconteceram no futebol. Nós vamos relembrar aqui e também fazer uma homenagem aí para todos que sofreram com esses acidentes. Eu estou com um grande amigo meu aqui, Marcos. Marcos, seja bem-vindo. Se apresente, dá um salve para a galera aí. Salve, galerinha. Quero agradecer o convite aqui do Wilson para estar participando. Eu admiro muito o Wilson e estar ajudando ele nessa nova caminhada é uma honra para mim. Então, só tenho a agradecer mesmo. Eu que agradeço o Marcos, que deu inclusive a ideia desse tema, um tema muito bom, tema interessantíssimo para a gente relembrar. Tem acidentes aí que aconteceram recentemente, vocês vão lembrar de alguns do top 5, outros que aconteceram há muito tempo, e é bom sempre estar olhando para o passado para tentar evitar que essas coisas aconteçam também no futuro. E eu quero saber do Marcos qual é o primeiro, né, do top aí que ele separou para a gente. Desses 5 acidentes, qual é o primeiro que se separou pra gente? Pode falar, Marcão. Então, o primeiro do top 5, a gente pode começar falando sobre a tragédia no Ninho do Urubu, né? Que com certeza é uma das que mais mexem com o pessoal, pois envolve adolescente, envolve criança. Então, é algo realmente muito triste. Foi no dia 8 de fevereiro de 2019, faz menos de 3 anos, e onde ocorreu um incêndio no alojamento do Flamengo. Morreram 10 pessoas e 3 ficaram feridas. Todas elas crianças ou adolescentes. Após o incêndio, houve muitas brigas jurídicas, houve muitas brigas na justiça, e acabou sendo confirmado que houve negligência do clube, houve falta de cuidado com o alojamento. Foi deixado claro também que o clube já tinha sido alertado sobre as graves falhas técnicas, né, na instalação elétrica. Então, o Flamengo teve que pagar a indenização, teve que pagar multas, mas nada que vai trazer de volta os meninos, nada que vai pagar a dor, nada que vai trazer a vida de volta, né? E o triste dessa tragédia que você comentou, né, é que, além de tudo, a família, além, na verdade, de ter perdido os seus amados, ainda sofreu com o clube evitando ali de pagar, tentando sem pagar o mínimo, sendo que o Flamengo é um dos clubes que mais gasta, né? Imagina a revolta da torcida e dos familiares, dos parentes, ao ver o clube tratando assim num momento tão triste da vida deles, né? Bom, e aqui no segundo lugar do nosso top 5 de acidentes e tragédias que aconteceram no futebol, nós temos uma que aconteceu na Inglaterra, envolvendo os torcedores do Liverpool, a tragédia de Hillsborough, que aconteceu no dia 15 de abril de 89. O Liverpool enfrentava o Nottingham Forest em um duelo válido pela Copa da Liga Inglesa. E aí, por conta da superlotação do estádio, falta de cumprimento dos protocolos e péssima conservação do estádio, 96 torcedores do Liverpool morreram pisoteados e mais de 700, aproximadamente 766, ficaram feridos. Por muitos anos ficou ali pro pessoal acreditando que a culpa de tudo aquilo era dos próprios torcedores, uma ação violenta, aquelas brigas que existiam bastante no estádio. Porém, décadas depois, após muita investigação, foi descoberto que o primeiro relatório que tinha sido divulgado foi adulterado pelo governo. E na época o governo era comandado pela Margaret Thatcher e muitos ficaram revoltados, né? Porque eles tentaram desviar a culpa e colocar nos torcedores. Você lembra disso aí, Marcos? Você chegou a ver alguma coisa? Você não era nascido assim como eu, mas o que você tem a falar sobre? Em 2015, um secretário da polícia, um comissário da polícia lá da Inglaterra, assumiu que ele ter aberto uma porta para os torcedores entrar, sair, etc., foi o que ocasionou essa tragédia, né? Algo muito triste, porque durante muitos anos a culpa foi colocada nos torcedores do Liverpool, que na verdade eram vítimas, né, da negligência ali das forças do estádio e também do governo, né, que permitiu que acontecesse. E isso ficou aí, tá marcado com os protestos depois, né? Vou colocando aqui na tela para vocês, os torcedores protestando contra a Margaret Thatcher como
a culpada, de fato, né? O governo culpado desse acidente. E também vale constar que acho que 6 anos antes o Liverpool já havia participado de um incidente, né, com a torcida, que resultou um banimento do time não só do time, mas da Premier League inteira, das competições europeias, né? Por conta de um incidente que aconteceu com o Liverpool, os times ingleses não poderiam participar da Champions League na época ou da Euroleague na época durante alguns anos. Foi alguns anos de punição dura por conta de torcedores do Liverpool. Só isso. É complicado, né? Esse momento da Inglaterra foi bem triste, essa mudança pelo bem, né? Que hoje se tornou um futebol muito mais organizado, apesar das cenas lamentáveis após a perca da Eurocopa, tá bem mais controlado. E em terceiro lugar, quem a gente tem aí? No top 3, a gente vai falar sobre um acidente aéreo envolvendo um clube da Itália, o Torino. A gente vai falar sobre a tragédia de Superga. No dia 4 de maio de 1949, o Torino estava voltando para a Itália após uma sequência de amistosos em Portugal. Porém, a viagem, infelizmente, não pôde ser concluída. O acidente aéreo ocorreu por questões climáticas, que resultou em uma falha do piloto, já que estava com uma péssima visibilidade por conta do nevoeiro. E isso acabou resultando num gravíssimo acidente. E com isso, os 31 passageiros presentes no voo morreram. 4 tripulantes da aeronave e os 27 da delegação do Torino. Ninguém saiu vivo desse acidente. Foi bem pesado esse acidente aí. E eu lembro das homenagens que pesquisando eu encontrei de times até brasileiros, né? Desse momento bem triste que aconteceu no futebol italiano, que também ocasionou mudanças, porém, quando a gente fala de avião, quando a gente fala de transporte aéreo, é sempre difícil evitar que aconteça totalmente. A gente sabe que é um dos meios mais seguros, mas acontece bastante. Foi assim também com o Manchester United, que está em quarto lugar. O desastre aéreo de Munique, que é relembrado todos os anos, ali dia 6 de fevereiro, o Manchester United presta uma homenagem aos que estiveram envolvidos. Aconteceu em uma partida, após uma partida do United na Copa da Europa, né, na Liga dos Campeões, na época, em 59, quando estava voltando da Iugoslávia, onde enfrentou o Estrela Vermelha, e parou em Munique para fazer o abastecimento, e depois o piloto com dificuldades, quando ele tentou fazer a terceira decolagem, aí não aguentou, o avião perdeu o controle e teve um acidente onde deixou 23 mortos e 19 feridos, 21 pessoas saíram vivas desse acidente. Tem histórias, né? Bob Charlton, que estava junto, o Sir Matt Bubbs também, que era o treinador do Manchester United na época, também estava nesse acidente. Duncan Edwards, que era um dos jogadores mais promissores da Inglaterra nos anos 50, também estava naquele acidente e acabou perdendo a vida alguns dias depois. Por sorte, alguns sobreviveram, né? O próprio Bob Charlton, enfim, mas acabou deixando o Manchester United isolado, teve que jogar ali a semifinal da Liga dos Campeões com o time montado às pressas e foi bem complicado. E aí, falando de acidente aéreo, o Marcos também tem um quinto lugar, que foi bem recente e mexeu com todos nós, né, Marcos? O top 5, para mim, na minha opinião, foi o que mais mexeu comigo. Eu era uma criança ainda pequena também não, acho que eu estava com 13 anos na época e aquilo acabou comigo, mexeu muito comigo. A gente vai falar sobre a tragédia da Chapecoense, né? A mais recente aí, e acho que é uma das que mais mexeu com o mundo do futebol, se não a que mais mexeu, né? A Chapecoense vivia o maior momento da sua história. Ela estava prestes a disputar a sua primeira final internacional. E após grandes atuações na competição a sul-americana, teve até aquelas defesas históricas do Danilo, né, contra o São Lourenço na semifinal, ela conseguiu a sua vaga para a final sul-americana e o primeiro jogo aconteceria lá na Colômbia contra o Atlético Nacional de Medellín. No dia 28 de novembro de 2016, a Chapecoense estava de viagem para a Colômbia para disputar a final, o primeiro jogo, e o avião acabou caindo, né, ocorrendo um acidente por falhas humanas, por descumprimento de protocolos, por conta do desabastecimento da aeronave, e isso acabou deixando 71 mortos e 6 feridos, entre jogadores, comissão técnica, jornalistas e a tripulação do avião. A tragédia foi bastante simbólica para o mundo do futebol, mexeu não só com o Brasil, mas o mundo inteiro prestou homenagem para a Chapecoense, jogadores fazendo gol tirando a camisa para homenagear, as homenagens de 1 minuto de silêncio. Então foi algo que marcou bastante o mundo do
de futebol e com certeza vai ficar para a história. E esse momento aí eu acho que foi marcante na vida de todos nós, porque por ter sido recente, né, não mais recente que os meninos do Ninho, mas nessas proporções aí foi o mais recente. A gente lembrar de todas as manifestações, de tudo que aconteceu, as homenagens, a tristeza dos familiares, foi assim uma coisa muito muito marcante mesmo e triste, né? Porque a gente se vê como vulneráveis. Uma hora a gente tá vendo jogadores dos nossos times rivais, jogando Série A de campeonato. Se a gente for fazer um levantamento dos jogadores, o treinador, Caio Júnior, que estava totalmente vivo, você lembra com eles fazendo gol, vibrando, cantando no vestiário, e de repente, de um dia pro outro, tudo acabou, uma tristeza gigantesca, e isso foi bem forte mesmo. E vale constar também que a Chapecoense acabou sendo consagrada campeã da Sul-Americana daquele ano, né? Porque o Atlético Nacional recusou a ganhar para a WA, se recusou a ficar com o troféu e acabou cedendo o troféu para o time da Chapecoense, que foi a campeã da competição sul-americana de 2016. Não da forma que a gente gostaria, né? Com os jogadores felizes, comemorando o título, mas foi uma bela atitude do Atlético Nacional. Da torcida inteira, né? Inclusive tem um vídeo que eu vou colocar aqui, o vídeo da torcida cantando, que nunca esquecerão da Chapecoense, o campeão desse ano aí de 2016 da Sul-Americana. E é isso, pessoal. Nós trouxemos 5, tem mais aí também, mas eu acredito que esses são os que a gente lembra aqui mais marcantes. Eu quero agradecer ao Marcos pela participação. Obrigado, Marcos. Prazer ter você aqui. Quero você mais aí participando do canal, trazendo temas interessantes. Eu que agradeço pela oportunidade, Wilson. Desculpa qualquer coisa e tamo junto aí sempre, mano. Sempre que precisar, a gente vai estar aí. Valeu você também aí. Não esquece de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe aí com seus amigos esse tema bem importante para a gente relembrar acontecimentos históricos do futebol. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu!